Eu acabei de voltar da experiência, talvez a experiência mais intensa e maluca e legal que eu já vivi até hoje. Oi, gente, bem-vindo de volta ao meu canal. Acharam que eu tinha desistido, né? Eu quase desisti, mas eu tive a melhor experiência da minha vida, eu acho que eu posso dizer isso, nesse último mês. E foi o suficiente para fazer eu ter força de vontade de voltar aqui no YouTube e contar pra vocês. Eu fiz um intercâmbio de 1 mês na Alemanha, então se você quiser saber como que foi, fica aqui que eu vou falar se vale a pena, como que eu fiz, o que eu fiz lá, de onde que veio essa ideia. Eu fiz 1 mês de intercâmbio na Alemanha, eu morei na Alemanha por 1 mês, eu posso dizer isso. Eu tinha uma rotina, acordava cedo, pegava transporte público, estudava, trabalhava. Posso dizer que eu morei fora do país. 1 mês, mas eu morei fora do país, sim. Qual que foi o meu objetivo com esse intercâmbio? Aprender alemão. Resumo da história, long story short, ou igual aquele canal no YouTube em alemão, Kurz gesagt. Quando eu era adolescente, ali em 2016 ou 2017, um amigo meu mudou pra Alemanha e ele começou a aprender alemão, e aí um dia a gente tava conversando, ele mandando um áudio pra mim, e aí ele falando com alguém na rua que passou, respondendo em alemão, e eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, quero entender, quero aprender isso também. E aí que despertou meu primeira fagulha de interesse aí na língua alemã. E aí, enfim, o resto é história entre idas e vindas, entre aplicativos, e aprender por conta, e curso livre, e coisas assim. Eu tenho interesse aí nesse idioma aí já há uns 10 anos, pelo menos. E depois de um tempo que a gente tá estudando um idioma, quem aprende um idioma sabe do que eu tô falando. Quando você chega ali no nível B1, no começo do B1, é tão difícil ultrapassar essa barreira, porque você entra num platô de que é muito difícil você conseguir escalar, você já começa a conseguir entender algumas coisas, mas você não consegue devolver na mesma proporção que você consegue entender. E é bem frustrante, é um momento que você precisa realmente ali dar ter uma força na peruca pra conseguir continuar e seguir em frente e progredir. É o famoso platô do nível intermediário, né? E eu me encontrava nessa situação, porque aí você começa a perder motivação, e perder motivação é uma coisa bem intensa no aprendizado de um idioma, né? E aí eu pensei, um intercâmbio vai me ajudar a ter motivação, vai me ajudar a ter uma conexão emocional mais forte com o país, porque você cria memórias legais lá, e isso cria uma motivação que é a motivação emocional, que pra mim é o melhor combustível do mundo. Então eu falei, gente, é isso, vou atrás de um intercâmbio na Alemanha, é um país que eu gosto, já tive a oportunidade de visitar 2 vezes antes desse intercâmbio, tenho amigos que moram lá, então seria muito legal aprender a língua deles também, e vai dar um gás. O que eu fiz? Fui atrás de uma agência e fechei um pacote de intercâmbio, fui atrás de uma agência que é a Bioeducation, inclusive, que foi a agência que eu fechei. A escola que eu fiquei foi a GLS, ou a GLS, que não é gays, lésbicas, simpatizantes, embora eu acho que é sim. Mas na verdade é Global Language School, em Berlim. Sim, eu fiquei em Berlim nesse mês, mas eu viajei também, aproveitei, óbvio, pra viajar pra outras cidades. E nossa, a escola, ó, foda, perfeita, infraestrutura, professores com didática maravilhosa. Nossa, assim, gente, eu juro pra vocês, tinha uma professora lá que eu fiquei tão apaixonado nela, mas tão apaixonado nela, que no final do curso eu dei até um livro do Paulo Freire pra ela, com uma cartinha bonitinha. Vocês já devem ter visto, quem me acompanha nas outras redes sociais viu que eu postei a carta aberta pra ela depois também. Porque, ai, que profissional maravilhosa. Enfim, a escola promovia várias atividades de tempo livre também, então isso foi muito legal pra eu ficar ainda mais imerso na língua e criar ainda mais laços e amizades dentro da escola, né, que foi muito importante também pra eu poder ter uma boa experiência. Eu acho que é essencial a gente ter amigos e criar memórias com outras pessoas. Essa abordagem da escola foi o divisor de água, assim, foi, acho que o que foi o pontapé inicial, assim, pro meu intercâmbio ter sido tão tudo igual foi. Toda segunda-feira, na minha escola, começavam turmas novas. E aí, toda segunda-feira à noite, tipo, umas 6 horas da tarde ali, já no comecinho da noite, a escola promovia uma integração, um momento ali de descompressão com os alunos de todos os níveis, que chamava Stammtisch. Eita, como fala alemão. Basicamente, a gente colava lá no campus da escola, tinha um jardim com várias mesinhas e tudo mais, e a gente colava lá. Podia pegar uma água, uma bebida, tipo uma Apfelschorle, um refrigerante, ou uma cerveja sem álcool, com álcool e tal. Uma por pessoa, mas a ideia ali é a gente sentar ao redor da mesa, por isso que chama Stammtisch, e a gente conversar e fazer novas amizades. E eu dei a sorte de, na primeira semana, fazer um grupo de amigos ali,
e levar esse grupo de amigos durante o intercâmbio inteiro, como elenco fixo, eu brinco. E aí foi tudo, gente. A gente ficou muito amiguchos, todo mundo hétero, quem diria, hein? Quem diria que eu saí daqui do Brasil pra ir pra Alemanha pra andar com hétero? E adorei, tá? Que ódio, adorei os héteros. Fazia tempo que eu não tinha umas amizades héteras assim por muito tempo. Porque aqui na minha bolha em São Paulo eu só ando com mulher e viado, né? Os homens que eu conheço tudo viado. Enfim, foi tudo. E aí minha rotina se resumia. Ia pra escola, demorava mais ou menos 40 minutos. Vai, não é tão longe, mas também não é tão perto. O que eu pensei? Não vale a pena eu ficar indo pra escola voltando pra casa. E eu ficava o dia inteiro na rua. Alguns dias não, que eu tinha que voltar pra trabalhar e alguma coisa assim do tipo. Eu ia de manhã pra escola, acordava cedo, fazia minha finalização no meu cabelo, porque respeito os cacheados brasileiros latinos na Europa. Ia pra aula, fazia a minha aula, terminava minha aula 12:30, e aí eu tava liberado pra curtir a cidade, pra fazer passeio e tudo mais. E aí eu almoçava com a galera, e aí depois, eu tinha pego o The Ticket, que é o Deutschland Ticket. Berlim era nossa. A gente ia pra museu, ia pra parque. Berlim tem muito parque, tem muito museu, muito parque, muita coisa pra ver. Durante a tarde, então, a gente fazia esse tipo de rolê. Andava... Nossa, a minha média de passos aumentou tanto, mais tanto. Aqui em São Paulo, por semana, dava mais ou menos uns 30 mil passos. Numa semana boa, 40 mil. Em Berlim, eu estava dando 100 mil passos por semana. Porque eu tenho a pulseirinha que conta. 100 mil passos. Vocês têm noção do que é isso, gente? É papo de 20 mil passos por dia. É muito passo. Muito passo. 20 mil por dia? 20 mil, um pouquinho menos de 20 mil, né? E aí, de noite, como se não bastasse, a gente tava em Berlim, meu amor. E não se dorme na Europa. Não se dorme na Europa. E de noite a gente saía, a gente ia pra pub. Tem Berlim, acho que vocês sabem disso. Berlim tem uma cena da noite muito forte, é muito famosa na Europa, principalmente a cena techno das baladas. Eu gosto de techno? Não gosto de techno. Eu gosto de balada? Não vou falar que eu não gosto. Vou e me divirto. Mas não é meu rolê predileto, não. Então eu não fui em balada, não. Mas eu fui pra muito bar e pra muito rolê, assim, de rua e pub, né? Tem bastante. Inclusive, eu tinha ido já pra Berlim em agosto do ano passado. Fiquei 5 dias em Berlim. Mas dessa vez eu descobri, gente. Já fica aí a dica aí, ó. Pra quem vai pra Berlim. O lugar do rolê que você quer ficar bebendo em bar, na rua, em um lugar que tem vários bares juntos. Friedrichshain-Kreuzberg. É o lugar, é fácil, tem várias opções, um monte de coisa ali perto. Confesso que a gente usou e abusou desse lugar. Você desce ali na estação da S-Bahn Warschauer Straße, pega a direita ali, sentido da Avenidona, dos carros, ali você já pode cair. Você vê um cara vendendo uns lanches de frango, você desce aquela escada, você cai num lugar que tem vários clubes. Aí você pode curtir alguns clubes ali, tipo baladinhas, com piscina e tudo mais. Se você segue um pouquinho mais reto, um pouquinho mais pra frente, e aí quando você passa ali numa esquina que tem um kebab, você vai na próxima esquina, desce à direita também. Aí você desce ali, aí tem bar, aí tem praça, e tem tudo que a gente... Ixi, me esbaldei, vivi muito. Então sim, gente, eu fiquei um mês andando o dia inteiro. Mas assim... adorando. Puxando já o gancho do The Ticket, né, que é o open bar do transporte público, a gente podia usar à vontade. O The Ticket, ele é basicamente um ticket de transporte público da Alemanha, que custa 63 euros e ele vale para um mês. O transporte público na Alemanha, ele é completamente integrado. Gente, do país inteiro. Inteiro. Então você pode comprar o Deutschland Ticket, ou só o The Ticket, e você anda em todos os transportes municipais, assim, tipo, dentro da cidade. Você ainda pode andar também de trens regionais. Você não pode usar para os trens de alta velocidade. Entre esse trem de alta velocidade e o trem municipal, que é como se fosse a CPTM aqui em São Paulo, tem um intermediário que chama trem regional. Ele não faz uma distância... Na verdade, ele faz distância grande, mas ele faz distância menores e numa velocidade menor. Esses são os regionais. Então você compra o The Ticket, você pode usar esses regionais e o transporte ônibus, VLT, trem, metrô da cidade à vontade. À vontade, o que você quiser. São 63 euros que você usa à vontade. E pra quem tá fazendo intercâmbio assim como eu fiz de um mês, você vai andar muito de trem e metrô, porque normalmente você fica o dia inteiro fora. Você vai no museu aqui, depois a galera decide ir num parque lá, e aí à noite você quer ir num bar, num outro lugar. Então assim, usa sem peso na consciência, simplesmente assim, ó, a cidade se abre, assim, muda uma chave na sua cabeça. É maravilhoso. Isso me lembra, é muito boa a qualidade de vida em Berlim. Não é a cidade mais barata da Alemanha, eu acho que não, porque nenhuma capital costuma ser, mas mesmo não sendo a mais barata, a cidade é muito acessível a todos, tem muita linha de transporte, de trem, de metrô e de ônibus, não tem um lugar na cidade que você não chega de transporte público, sabe? E enfim, a minha acomodação, falando de custo de vida, né? A minha acomodação que eu escolhi pro intercâmbio foi homestay, então eu fiquei na casa de uma família, porque como eu queria aprender o alemão, né? Foi o meu objetivo principal do intercâmbio. Homestay era perfeito, né? Porque eu estudava de manhã na escola, durante o dia
a gente não fala alemão o dia inteiro, eu não vou mentir, porque como eu fiz amizades de vários níveis de alemão e o meu nível de alemão não é tão alto, a gente sempre tentava falar alemão, mas a gente precisava se apoiar no inglês sim. E aí dentro de casa eu falava alemão de novo, porque eu estava morando com um casal de pessoas que falavam alemão. Eu fiquei com uma família que era uma moça de... Acho que ela tinha 66 e ele 81, acho que é isso. Ela era russa e se mudou pra Alemanha, tipo, há muitos anos. E ele era de Frankfurt, morava em Berlim também há muitos anos. Então foi muito, muito bom. Até pra eu aprender vocabulários e coisas que eu não iria aprender na escola. Tipo, gente, vocabulário de quando vai lavar a roupa. Estender a roupa, separar a roupa, entendeu? Porque quando eu fui lavar a roupa lá, eu fui junto com a senhora e tal, conversando comigo, explicando o que ela tava fazendo. Muito querida, ela falava devagar, ela me corrigia, quando eu não entendia uma palavra, ela buscava com outras palavras, tudo em alemão, tentando explicar o que ela queria dizer. Gente, tudo de bom, assim. Sério, eu não tenho um A pra falar do homestay. A única coisa, pra não falar que eu não tenho um A pra falar, a única coisa é que eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Apesar de eu trabalhar com internet, com exposição, eu tenho muita vergonha, assim, sabe? Então, fazer cocô foi uma questão, assim, pra mim, tá? Viagem já muda a dinâmica aí do intestino, que ele sabe que ele não tá no CEP dele. E aí, eu ainda tenho vergonha, então, né, não era sempre que eu conseguia ir ao banheiro nos horários que as pessoas estavam dormindo. E aí eu tinha vergonha. Mas assim, tirando isso, eu amei a experiência do homestay, assim, de verdade. Pra praticar idioma, vai nessa, que aí a imersão é imersão, entendeu? Porque aí é na aula, é na rua e é em casa, é o tempo inteiro. Eu fiquei em Berlim. Berlim é uma cidade muito multicultural, mas assim, muito, muito mesmo. Você anda na rua em Berlim, você escuta, acho que 10% do que você escuta é alemão. Porque o resto tá dividido entre inglês, francês, turco, árabe, espanhol. Você escuta todas as línguas andando pelas ruas de Berlim. Tem muita, muita, muita gente de fora em Berlim. E isso é uma coisa muito foda, tá? Porque você percebe que é uma cidade muito multicultural. Tem gente de todas as religiões, de todas as cores, de todas as partes do mundo, falando todos os idiomas, mas só que todo mundo se encontra nesse lugar de estar na Alemanha. Então você escuta todos esses idiomas, mas na hora que esses grupos eles se interagem entre si, eles se conflitam ali, é o alemão que sai. E aí você vê o alemão vivo, porque aí você vê o alemão sendo falado por não nativos. Inclusive, isso me lembra de uma situação muito curiosa que aconteceu comigo, que eu fiquei me sentindo o melhor. Todo intervalo de aula, eu ia com os meus amigos num café tomar um cafezinho. E aí eu sempre pedia ou um expresso ou um americano. E aí eu cheguei lá um dia bem bonito, né? As atendentes mudavam, não era sempre as mesmas. Tinha umas 3 ali, eu acho que tinha uns 3 ou 4 turnos, então tinha umas 3 ou 4 meninas que ficavam cada dia mudando. Teve um dia que eu cheguei lá, tava uma menina nova, e aí eu falei, hallo, guten Tag, ich hätte gerne einmal americano, bitte. Ela, tipo, me olhou assim, e aí ela ficou em silêncio. Ela falou, sorry, my German is not so good. Aí eu, tudo bem, Diva, eu falo inglês com você. Desculpa se eu sou muito fluente. Gente, juro por tudo. Eu fiquei tão feliz esse dia. Eu fiquei feliz por poder me sentir assim, gente. Não é que assim, eu consigo me expressar, me comunicar. E aí, tipo assim, eu fiz uma pedida em inglês. E aí, na hora de falar o valor, ela falou o valor em alemão. E é muito legal. Berlim é tão multicultural e tão cheio de gente aprendendo alemão. Isso que é muito legal de ver. É que você não se sente nem um pouco pressionado a falar o alemão correto, certinho. Ninguém vai cuspir na tua cara, assim, pra você falar direito. Porque tem muito imigrante, tem muita gente visitando e eles estão acostumados. Tá todo mundo tentando aprender o alemão, que é muito difícil. Então você se sente muito, 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 muito à vontade pra falar o idioma e errar, e aprender, e se corrigir, sabe? Eu recomendo todo mundo ir pra Alemanha, no geral. Eu não fiquei só em Berlim, eu fui pra Bochum, Aachen, já fui pra Friedrichshafen e Dortmund. Foram essas cidades da Alemanha que eu conheci. Todas têm o seu jeitinho, todas têm o seu charme. É um país muito, muito interessante de se visitar, de se conhecer, e eu super recomendo, assim, façam um intercâmbio pra Alemanha. Talvez não seja o primeiro país que venha na sua cabeça quando você fala de intercâmbio, mas vale muito a pena. Como que você faz um intercâmbio pra Alemanha? Como que eu consegui encontrar a escola? Como que você chegou nessa conclusão? Bom, agência de intercâmbio, óbvio, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Por quê? Como que foi o meu processo? Eu fechei meu intercâmbio pela B-Education. Eu abordei elas, falei, seguinte, quero fazer o intercâmbio pra Alemanha. E aí, inclusive, elas toparam fazer isso como parceria. Então, assim, apesar de ser uma parceria, eu tive a experiência comum de qualquer pessoa que chegue lá e quer fechar um intercâmbio, tá? E aí eu cheguei lá e expliquei, quero fazer intercâmbio pra Alemanha pra aprender alemão. E aí você conversa, fala suas expectativas, o que você quer, qual é o seu objetivo, qual
o seu orçamento e elas te devolvem com, tipo, algumas diferentes propostas. Ah, tem assim, de tal e tal duração, tem diferentes escolas, diferentes tipos de acomodação. Tudo isso varia de acordo com o que você falou que você quer e qual que é o seu objetivo, entendeu? Recebeu as propostas, você escolhe a que melhor se encaixa no seu perfil, no seu orçamento, em todas as variantes que você precisa conciliar, e aí você fecha o intercâmbio. Depois que você assina um contrato e aí você fecha, você não precisa ter dor de cabeça, porque você sabe que quem vai estar tratando do processo são pessoas que já entendem disso. Então, tipo assim, elas já trazem as opções, por exemplo, de escola, elas já conhecem as escolas, já tem as pontes, entendeu? Tipo, então a agência, ela é a ponte que facilita a sua vida. Porque, tipo, eu acho que eu jamais teria encontrado, por exemplo, a GLS, que foi a escola que eu fiquei, que eu amei, assim, de paixão. Então, eu já tenho contato da escola, já tenho contato do homestay, se você ficar de homestay, ou então, tipo, de acomodações e tudo mais. Então, tipo, você tira, assim, ó, uma tonelada, assim, de preocupação e de coisas que você não vai ter que fazer. Teve reunião de pré-embarque que, nossa senhora, como ajuda. A reunião de pré-embarque, na verdade, é mais uma conversa, você tira todas as suas dúvidas, você faz todas as suas perguntas, e aí pensa assim, tudo que você precisa de ter de documentação, de comprovação de coisa pra imigração, de dúvida que você tem sobre rotina da escola, como que é a rotina da casa, regras do que pode e que não pode, de tudo, do plano do celular, do seguro viagem, tudo. Na reunião de pré-embarque, elas vêm com uma pasta, com um dossiê e falam: Tó, é isso que você precisa. E aí elas explicam. Você recebe também a versão digital pelo e-mail e elas explicam ponto a ponto. A escola é assim, 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 assado. O homestay é assim, 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 assado. O plano de celular é assim, 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 assado. O seguro viagem é assim. Explica tudo. Você chega na imigração, você tá com a pastinha com os documentos, você fala: o que você veio fazer aqui na Europa? Você fala: tá aqui, meu amor. No que eu entreguei a minha pasta pra oficial, ela ficou gag. Ela fez. E eu fiz. Education. Facilita muito. Eu passei em 5 segundos, assim, tipo, antes de mim tinha um cara que tava todo atrapalhado lá, tentando se explicar lá pra oficial, ele não tava entendendo. Quando chegou na minha vez, ela fez a pergunta, eu falei: eu vim estudar alemão, tá aqui os documentos. Tudo, gente, sem dor de cabeça, assim, paz. Então, assim, intercâmbio, agência, Education. Um cuidado, sabe? Tiraram todas as minhas dúvidas. Eu recebi um kit pré-viagem, que inclusive tem um shorts no YouTube, tem um TikTok, tem Instagram, tem tudo, que eu mostrei. O kit completíssimo, com adaptador universal, com proteção de mala, tag de mala, porta-cartão, diário de intercâmbio, pra você poder fazer um planner, documentar a sua experiência. Juro. Que, inclusive, eu vou fazer acho que um tour pelo diário. Um vídeo só pelo tour pelo diário. Mas e aí? Vale a pena fazer intercâmbio? Eu não tenho que responder essa pergunta, né? Vale muito, gente. Vale muito, 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 muito. Eu quero chorar que acabou, assim. Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, sabe? Sempre, desde os 12, 13 anos tinha esse sonho. Primeiro pros Estados Unidos, né? Mas assim, gente, hoje, depois de ter feito o intercâmbio, eu vejo, vale a pena, e acho que independente da idade e independente do país. E assim, eu poderia fazer um outro intercâmbio pra Alemanha de novo e não seria a mesma coisa, sabe? Seria uma outra experiência completamente diferente e muito boa. Você entra em contato com gente de todo canto do mundo. Tá todo mundo nessa mesma situação que você, sabe? Se esforçando pra aprender um idioma novo, numa cultura diferente, longe de casa. Então tá todo mundo muito aberto pra ser amigo e pra conhecer, assim. Foi um mês que valeu, assim, por uma vida, sabe? Eu voltei pra São Paulo e parece que eu não sei, sabe? Parece que foi um sonho, uma outra realidade paralela, porque é tudo muito intenso e é tudo, tipo assim, tem um prazo de validade, sabe? Aquilo ali vai acabar, então você vive aquilo e você se joga e é muito, muito gostoso. Você tem memórias incríveis, você se vê, de repente, assim, tipo, dando conversas muito profundas com pessoas que você acabou de conhecer e dando risada e é muito legal, assim, gente. Ai, eu já quero fazer outro, já quero voltar, assim. Mas, assim, vale muito a pena. Você trabalha, gente, tem intercâmbio de 2 semanas, de 1 mês, como eu fiz, que não precisa nem de visto, nem nada. Muito fácil. Tem intercâmbio de 6 meses, de 1 ano. Intercâmbio vale a pena, assim. Eu acho que eu estou, talvez, viciado nisso. Não tenho como explicar. É uma coisa que mexe com o nosso coração, que mexe com as nossas emoções. A gente tende a achar que a gente já é desconstruído, ou que a gente já sabe que tem muitas possibilidades. Mas no intercâmbio ele te bota a prova disso, assim, sabe? Tipo, ele te faz experimentar outras possibilidades. E aí você fala: caramba, eu tava numa rotina que não percebi que faz você voltar e falar assim: olha só, tem um outro jeito de ver a vida, tem outro jeito de viver a vida, assim. Então, nossa, um papo filosófico, mas sim, é muito real. E assim, é uma divisão, tá? O coração fica dividido. Porque você quer voltar porque você sente falta de falar português todos os dias. No final do intercâmbio eu lembro que eu tava sem querer respondendo as pessoas em português. Elas me faziam uma pergunta em alemão ou em inglês, e eu no automático respondia em português. Aí eu falava: eita, desculpa.
sorry. E aí eu respondia em alemão ou em inglês. E aí você fica dividido porque você quer voltar, mas você também não quer que acabe. E aí você chega e você fica feliz que você chegou, mas dá muita saudade e você quer voltar. E aí você percebe que o seu coração fica dividido e aí ele cresce, entendeu? Você aprende a gostar, assim, de lá e de cá. E, enfim. Ai... Bom, se você gostou desse vídeo, você já deixa um like, se inscreve. Eu vou postar mais vídeos falando do meu intercâmbio, trazendo mais imagens, trazendo mais histórias, tanto aqui no YouTube em vídeos longos, como também nas outras redes sociais em vídeos curtos. Eu tenho muitas histórias pra contar, engraçadas de que eu fiz lá. E é isso. Um beijo e muito obrigado.